Existem tantas coisas a serem desenterradas no Egito Antigo. Arqueólogos e cientistas estão descobrindo coisas novas todos os dias. E embora já tenhamos feito muitos vídeos sobre o assunto antes, novos itens continuam aparecendo. Então, prepare-se para se assustar, pois estas são as 20 coisas horripilantes descobertas em tumbas do Egito Antigo. Número 20. Artefatos religiosos. Vamos começar esta lista com um tipo diferente de horripilante, porque nem todas as coisas são assustadoras no sentido de como isso aconteceu, ou isso não deveria existir. Para um historiador, às vezes as coisas mais assustadoras podem ser as mais simples. Por exemplo, em 2021, uma escavação arqueológica no Egito desenterrou alguns artefatos religiosos muito especiais que estavam enterrados há um tempo desconhecido. As ferramentas foram realmente usadas para realizar os rituais do serviço religioso diário da deusa Hathor. Uma coleção de estatuetas representando divindades, uma pequena cadeira de maternidade, um grande suporte de oferendas, um olho de ouro puro e os restos de escalas douradas usadas para dourar outras peças foram descobertos nessa escavação, entre outras coisas, é claro. Então, por que no mundo isso seria tão horripilante? Bem, na mente dos arqueólogos, eles provavelmente ficaram horrorizados por ter demorado tanto para encontrar esses artefatos sagrados. No Antigo Egito, esses itens eram de grande importância em seus ensinamentos religiosos. Eles serviam fielmente seus panteões e faziam muitas coisas em nome deles. E muitos provavelmente ficaram horrorizados por ter demorado tanto para desenterrá-los, pois podem oferecer novos insights sobre como era ser um adorador ou líder de adoração desses deuses. Sim, isso pode soar um pouco exagerado, mas muitos dos maiores impérios da história tinham deuses que adoravam e pelos quais fariam qualquer coisa, e o Egito não era diferente. Portanto, para cada artefato desse tipo que não é encontrado, é um dia ruim para aqueles que estão procurando por eles. Número 19. A múmia gritando. Se os últimos dois não foram exatamente assustadores para você, eu tenho algo agora que pode definitivamente arrepiar sua espinha. Múmias estão profundamente ligadas ao Egito Antigo por várias razões, mas, para deixar claro desde o início, há outras nações que usaram o processo de mumificação. No caso da múmia do príncipe Penter, que era filho do rei Ramsés III, quando desembrulharam sua múmia, ele estava em uma posição muito diferente de outras múmias que haviam sido descobertas antes. Especificamente, sua boca estava em uma posição que fazia parecer que ele estava gritando. Felizmente, ele não gritou literalmente quando foi descoberto, e espero que isso nunca aconteça se outra for encontrada. Mas, dado o processo rigoroso e ritual de mumificação, especialmente para um príncipe, por que ele estaria gritando? O mistério só cresceu quando outra múmia, uma mulher desta vez, foi encontrada na mesma cripta e ela também estava gritando. Isso deixou as pessoas ainda mais intrigadas. Felizmente, a resposta para esse mistério não é de terror, mas de ciência. No caso da mulher, que aparentemente era uma princesa, ela morreu de um ataque cardíaco e seu corpo ficou essencialmente congelado no lugar após sua morte, devido ao fato de não ter sido encontrado por um bom tempo. E quando chegou a hora de mumificá-la, eles não conseguiram fechar sua boca devido aos músculos estarem rígidos naquele momento. Quanto ao príncipe, sua mumificação foi provavelmente um pouco mal feita, de modo que as faixas ao redor de sua boca afrouxaram, e como resultado, sua boca caiu aberta e ficou assim enquanto seus músculos endureciam pela última vez. Não me entenda mal, ainda é muito assustador que existam múmias gritando no mundo, e essas não são as únicas desse tipo que foram encontradas. Mas eles não morreram gritando, e portanto permaneceram assim. Foi apenas um pouco mais básico do que isso. Mas novamente é dito que o príncipe também foi forçado a tirar sua própria vida porque tirou a vida de seu pai, então ele pode ter morrido gritando, sim. Número 18. O sarcófago negro. Às vezes a coisa mais horripilante que você pode encontrar é algo desconhecido. Embora as múmias estejam fortemente associadas ao Egito, o sarcófago em que elas estão contidas é igualmente importante. Afinal, muitos deles são altamente decorados para homenagear a pessoa que está dentro. Então você pode imaginar o que as pessoas pensaram quando o sarcófago negro foi encontrado em Alexandria. Este enorme túmulo negro era feito de granito sólido e era completamente preto, algo que não era exatamente costume na época. As pessoas ficaram tão assustadas com o sarcófago negro que acharam que havia uma maldição sobre ele, e muitos não ousaram abri-lo.
Eventualmente, cabeças mais frias prevaleceram, e eles abriram. E o que encontraram dentro era tão horripilante e curioso. Você vê, não havia apenas um corpo naquele sarcófago, havia 3. Ele também tinha um esgoto estranho dentro dele, que provavelmente o tornou bastante fétido uma vez aberto. E com base em um exame dos corpos, parece que eles foram mortos em algum tipo de batalha, o que levou a especulações iniciais de que poderiam ser soldados, mas isso nunca foi provado. Mas o que deixou as pessoas perplexas desde que foi aberto é que nada do que foi encontrado dentro faz sentido. Por exemplo, um sarcófago é geralmente feito para abrigar uma única pessoa, mas este abrigava 3. Em segundo lugar, por que essas 3 pessoas foram enterradas naquele bloco negro? Sem mencionar quem fez aquele túmulo negro para elas e por que o fizeram de maneira tão única. Se o sarcófago foi selado como deveria, como diabos o esgoto entrou nele? Você está vendo o problema, certo? Há muitas perguntas e poucas respostas, e isso o torna ainda mais horripilante. A única coisa pior seria se outro item como esse fosse encontrado no futuro, o que pode não ser tão improvável quanto você pensa. Número 17. A múmia grávida. Dado o número de múmias no Egito, incluindo aquelas que eu tenho certeza de que ainda não encontramos, era inevitável que surgissem mais histórias de terror dessa parte da história. Mas o que você talvez não esperasse é que uma múmia fosse encontrada em 2021, que foi mumificada enquanto a mulher estava grávida. Tecnicamente, essa múmia foi encontrada nos anos 1800, mas devido a uma análise inadequada, pensaram que era um homem. Não foi até muito mais tarde que perceberam que a múmia era uma mulher e que ela estava grávida. E essa foi a primeira múmia grávida que já foi encontrada. Com base em uma análise mais aprofundada, a mulher tinha entre 20 e 30 anos, e a criança estava entre 26 e 30 semanas de vida no útero. Embora não seja comprovado definitivamente, os cientistas que fizeram essa descoberta acreditam que a mãe poderia ter morrido devido a complicações na gravidez. E é por isso que ela e a criança foram mumificadas juntas assim. Não importa como você veja, é uma coisa assustadora. É uma coisa descobrir uma múmia, mas uma que estava realmente grávida tem um potencial de filme de terror escrito por toda parte. Número 16. Múmias tatuadas. Às vezes a coisa mais assustadora que você pode descobrir é que algo que você considera definitivamente moderno é na verdade muito antigo e poderia ter sido feito ainda melhor nos tempos antigos em comparação com os tempos modernos. As tatuagens são definitivamente algo que não é tão moderno, já que várias culturas têm feito tatuagens por muitas gerações. Quero dizer, apenas olhe para o povo da Polinésia como exemplo disso. E sim, doía fazer tatuagens naquela época também. Mas você já esperava ouvir que foram encontradas tatuagens em múmias? Bem, é verdade. Não só algumas foram encontradas, mas essas múmias datam de mais de 5.000 anos. Essa múmia em questão foi revelada ao mundo em 2018, graças à sua arte única. Tatuagens representando um touro selvagem e um carneiro de barbária foram encontradas no braço superior de um homem, enquanto o ombro e o braço superior de uma múmia feminina tinham motivos em forma de S. Para colocar essa descoberta importante em contexto, antes dela, acreditava-se amplamente que a arte da tatuagem no continente africano, egípcio ou não havia começado até cerca de 4.000 anos atrás. Então isso é um milênio inteiro adiantado, o que é muito significativo. Igualmente importante, descobertas anteriores de tatuagens em egípcios antigos indicavam que eram apenas as mulheres da cultura que tinham tais artes em seus corpos. E ainda assim, aqui temos um homem adornado com várias peças. Então, se estávamos errados sobre essas tatuagens, e quando os egípcios as tinham e quem realmente as usava, sobre o que mais estávamos errados? Uma pergunta que definitivamente assusta historiadores e arqueólogos. Número 15. 30 caixões. Quando se trata de descobertas no campo da arqueologia, as coisas tendem a ser encontradas em pequenas quantidades, o que não é uma coisa ruim. Às vezes, um número menor de coisas pode levar a um foco maior e uma dissecação do que foi encontrado, e não sobrecarregar com o que foi descoberto. Mas em 2019, uma escavação perto da cidade de Luxor, no Egito, encontrou não 1, 2 ou 3, mas 30 caixões de madeira antigos do passado do Egito. E todos eles tinham múmias dentro. O ponto é que a descoberta foi tão grande que as pessoas ficaram chocadas
e até disseram que essa foi a maior descoberta em um século, o que é um grande elogio, dado tudo o que encontramos no último século. Os caixões de madeira intricadamente esculpidos e pintados, de 3.000 anos de idade, estavam fechados com múmias dentro, e todos os corpos estavam em surpreendentemente boas condições, o que é o que você quer quando está tentando aprender mais sobre coisas do passado. Após serem estudados e restaurados, foram colocados no Grande Museu Egípcio. Então pergunto novamente, se essas coisas puderam ficar sozinhas por 3.000 anos e foram descobertas recentemente, o que mais não encontramos? Número 14. Jogo de Tabuleiro da Morte. Tenho certeza de que existem filmes de terror sobre esse tipo de coisa, mas prometo que não será um jogo de morte elaborado que os faraós jogavam com seu povo. Pelo menos, ainda não encontramos nenhuma prova disso. O jogo chamado Sené era jogado em todos os níveis da sociedade egípcia desde que surgiu, 5.000 anos atrás, até cair em desuso cerca de 2.500 anos depois. Mesmo os jogos de tabuleiro antigos tinham suas modas. Então, o que é tão horripilante sobre um jogo de tabuleiro antigo? Bem, há quem acredite que o jogo tinha muito mais do que apenas entretenimento. Se você olhar para alguns dos tabuleiros em que Senet era jogado, parece ser uma representação dos egípcios atravessando da terra dos vivos para a terra dos mortos, até afirmando que os peões que os jogadores usavam eram, na verdade, as almas das pessoas atravessando, o que é meio sombrio. Independentemente de como você interpreta ou joga o jogo, parece que este era um jogo de tabuleiro da morte, porque era um jogo de tabuleiro sobre a morte. Número 13. Ainda mais múmias. Agora você pode estar se perguntando por que múltiplas múmias foram encontradas em tão grande proximidade umas das outras. Na verdade, isso é algo comum na cultura egípcia antiga. Esses locais de sepultamento eram conhecidos como necrópolis e teriam todo tipo de pessoas mortas e mumificadas dentro deles, dependendo da época e do local. É por isso que, na cidade de Aswan, em 2019, 35 múmias foram descobertas. Mas, ao contrário da nossa última história de 30 múmias, essas não estavam tão bem preservadas, o que é horripilante por si só, porque significa que não poderemos aprender completamente com elas, e isso é história perdida. O que pode ser ainda mais assustador é que algumas das múmias encontradas juntas parecem ser mãe e filho, como se estivessem bem ao lado uma da outra quando foram encontradas. Há outros artefatos encontrados no local, mas parece que foram saqueados nos tempos antigos, o que é outro aspecto horripilante e por que escavações modernas fazem grandes esforços para evitar tais atrocidades. Número 12. Livro dos Mortos. Disse que qualquer pessoa que ler o infame Livro dos Mortos será capaz de comandar legiões de mortos-vivos, mas também terá uma maldição lançada sobre si em troca. Agora, estou meio que brincando, mas pode ser algo que você estava esperando quando eu mencionei o Livro dos Mortos, certo? Na verdade, o Livro dos Mortos era um artefato-chave do Egito Antigo que tinha 2.000 anos de idade e 16 metros de comprimento, e descreve como é quando você morre e entra na vida após a morte com os deuses. O ponto do livro não é para os vivos, mas para os mortos, pois era destinado a ser um guia para o que acontece quando você passa desta para melhor. Os antigos egípcios tinham crenças muito pesadas e complexas sobre a vida após a morte, o que é o motivo pelo qual a mumificação era feita com tanto cuidado e por que os faraós e outras pessoas de alto status eram enterrados com itens ricos. Eles pretendiam transferir essa riqueza para a vida após a morte. O fato de que este pergaminho de 16 metros conseguiu sobreviver por tanto tempo, ser restaurado e agora pode ser exibido para todos verem, é absolutamente surpreendente, e devemos estar felizes por não ser algo verdadeiramente horripilante, como eu brinquei anteriormente. Número 11. 27 sarcófagos. Você está percebendo um padrão aqui? Está notando que as pessoas têm encontrado muitas coisas antigas no Egito em grandes quantidades? Bem, aqui temos outro caso de múltiplos sarcófagos sendo descobertos em um local sagrado em Saqqara, em 2020. Esta foi uma descoberta importante porque eles haviam encontrado apenas cerca de metade dos restos mortais no início do ano. E depois cavaram mais fundo na necrópole e encontraram ainda mais, mostrando as camadas de lugares como este. Outra coisa impressionante foi que esses sarcófagos estavam perfeitamente selados, o que significava que não haviam sido abertos desde que foram enterrados, mais de 2.500 anos antes.
Como você pode imaginar, estavam bastante ansiosos para olhar para essas múmias e ver que segredos poderiam estar guardando para revelar o resto da areia de Saqqara. O governo até adiou o anúncio dessas descobertas para que os cientistas não fossem perturbados e certas pessoas não fossem procurar tesouros. Dado o quanto o Império do Egito durou nos tempos antigos, não seria surpreendente encontrar muito mais caixões como este. Número 10. Múmia da Rainha Nefertiti. Praticamente todos os governantes que o Egito teve, especialmente nos tempos antigos, são uma parte-chave de sua história, e nesses tempos antigos, seu enterro era de extrema importância. No entanto, há alguns governantes importantes que não foram descobertos, e que desapareceram misteriosamente, apesar de serem tão populares. A localização da múmia da Rainha Nefertiti é um desses mistérios. Ela foi a mãe de Tutankhamon, e acredita-se que foi uma rainha que realmente governou o Egito quando seu marido morreu, mas seu corpo nunca foi encontrado. No entanto, em 2022, um arqueólogo respeitado acreditava tê-la encontrado e estava investigando profundamente para obter provas. O fato de que uma figura tão proeminente e importante na história do Egito ainda não foi encontrada é verdadeiramente chocante, mas uma certa outra rainha que você pode conhecer tem o mesmo problema. Se é ela ou não ainda está em debate. Número 9. Mãos decepadas. Agora fizemos muitos horrores abstratos nesta lista, mas não se engane, o Egito Antigo não era exatamente o melhor lugar para se viver, especialmente se você estivesse do lado errado do faraó. Um exemplo disso é que em 2012, outro ano de eventos interessantes, um palácio na cidade de Ávaris foi encontrado para ter certos poços dentro dele, no que muitos sentiram ser a sala do trono. Por que isso importa? Bem, quando cavaram nos poços, encontraram restos esqueléticos de mãos humanas. O mais importante dessa descoberta é que eram mãos singulares de cerca de 14 pessoas diferentes, e todas eram da mão direita. Há muitas razões pelas quais as mãos poderiam ter sido colocadas naquele poço, mas a maior delas é que eram uma espécie de oferenda aos faraós, para mostrar que haviam tomado a força de um inimigo. Também poderia ter sido uma espécie de punição aplicada pelos próprios faraós. De qualquer forma, é meio assustador, e aqueles afetados definitivamente precisavam de uma mão. Número 8. Segredos da Pirâmide de Gizé. De todos os mistérios do Egito Antigo, o mistério das pirâmides permanece um dos mais confusos. O fato de que o Egito Antigo foi capaz de construir as grandes pirâmides de Gizé com tanta precisão e tamanho ao longo de um período de tempo é, para ser franco, incrível. Mas quanto mais cavamos nessas pirâmides, especialmente na principal pirâmide de Gizé, mais percebemos que ainda não sabemos realmente o que os egípcios estavam fazendo quando as construíram. Por exemplo, no início de 2023, a pirâmide foi examinada minuciosamente e foi descoberto que uma câmara de 9 metros de comprimento estava escondida na entrada da pirâmide, e ninguém tem certeza de por que ela está lá. Poderia ter sido uma sala secreta ou algo que foi usado para espaçar a pirâmide. Ninguém realmente tem uma pista do que a verdade realmente é. Número 7. Túnel de Cleópatra. Eu já mencionei sua chegada antes, mas os restos mortais e o túmulo de Cleópatra permanecem um dos maiores mistérios de todo o mundo. Sabemos que ela intencionalmente tirou a própria vida e fez com que seus servos escondessem seu corpo para que seus rivais romanos não pudessem exibi-lo como um troféu. Mas onde o corpo foi escondido, nunca foi descoberto. Em 2022, uma pista potencial foi encontrada quando um túnel secreto sob um templo foi descoberto. E não era apenas qualquer tipo de túnel pequeno. Era um túnel que tinha 1.300 metros de comprimento e 13 metros de profundidade. O fato de que os antigos egípcios poderiam ter realizado esse milagre de engenharia faz você se perguntar ainda mais sobre o que mais não sabemos sobre essa cultura. Então, para onde esse túnel levava? Há algumas estruturas subaquáticas, e a mulher que encontrou o túnel acredita que estas poderiam ser as pistas necessárias para encontrar o túmulo de Cleópatra. Número 6. Bonecas Shabti. Bonecas são algo que deveriam ser boas, brincalhonas e úteis, mas muitas vezes são transformadas em algo bastante horripilante. No caso das bonecas Shabti, elas não são tão horripilantes quanto são apenas uma parte curiosa da crença dos antigos egípcios na vida após a morte. Como mencionado, eles levavam isso muito a sério, e acreditavam que a vida simplesmente se transferia de um plano de existência para outro. Como tal, ela continuava.
e isso significava que as pessoas precisavam de ajuda para realizar esse trabalho. É aí que essas bonecas Shabti entravam em jogo. Elas seriam a força de trabalho mágica daqueles que estavam sepultados. As bonecas eram meticulosamente detalhadas e recebiam um chamado feitiço, que as traria à vida no próximo plano quando chegasse a hora. Elas também recebiam papéis sobre o que fazer uma vez que estivessem na vida após a morte com os falecidos. É um pouco assustador, para ser honesto, mas já ouvi histórias de morte piores. Número 5. A estátua memorial. Você sabe o que é mais assustador do que bonecas? Estátuas em tamanho real que são esculpidas com detalhes bastante assustadores para homenagear alguém que não está mais por perto. E se você quiser um exemplo disso, esta estátua retrata o sacerdote principal, encarregado de recitar orações para os falecidos em templos e capelas funerárias. Dizer que essa estátua é realista seria um eufemismo. Embora nos cause estranheza, muitos estão dispostos a chamar isso de obra-prima, devido não apenas aos detalhes do rosto, mas também à forma como todo o corpo está posado. Tudo foi feito com esforço meticuloso, e tenho certeza de que se o homem estivesse por aí hoje, provavelmente gostaria de se ver assim. Ou talvez ele perguntasse: eu realmente me pareço assim? Número 4, tumba KV5. Não é um nome típico para uma tumba, eu admito, mas prometo que esta é muito especial e um tanto assustadora, e faz parte da história do Antigo Egito. Acredite ou não, foi uma tumba encontrada não muito longe da de Tutankhamon e foi a maior tumba do Egito já encontrada. Muito bem. Mas o que é tão horripilante sobre isso? Bem, foi descoberto que era a casa da família de Ramsés II e, especificamente, dos muitos filhos que tiveram que ser enterrados lá durante seu reinado. Nenhum pai deveria ter que enterrar seu filho, e ainda assim, Ramsés II teve que fazer isso muitas vezes. Número 3. As filhas de Tutankhamon. Você pode pensar que, devido à sua popularidade e ao fato de que seu túmulo foi encontrado, saberíamos tudo o que há para saber sobre Tutankhamon, mas você estaria muito enganado. Não só não sabemos tudo sobre ele, há muitos mistérios sobre sua vida e até mesmo sua morte que confundem os arqueólogos até hoje. Por exemplo, quando seu túmulo foi descoberto, havia 2 meninas mumificadas perto dele. Mas quem eram elas? Após algumas pesquisas e testes, acredita-se que essas 2 bebês mumificadas eram literalmente as filhas de Tutankhamon. Ambas morreram durante o nascimento e, portanto, foram enterradas perto dele. Você provavelmente não esperava isso de uma figura tão lendária, mas lembre-se de que ele tinha apenas 18 anos quando morreu. Número 2. Múmia adolescente rica. Outra descoberta em 2020 que deixou as pessoas coçando a cabeça foi quando o sarcófago de uma jovem, provavelmente com cerca de 15 anos quando morreu, foi encontrado com uma grande quantidade de joias espalhadas ao seu redor. Ela foi sepultada usando 2 brincos espirais que foram revestidos com uma folha de cobre, um anel de osso, um anel feito de vidro azul e 4 colares ligados por um clipe de cerâmica esmaltado. Então, quem exatamente era essa garota? Bem, sua múmia não estava nas melhores condições quando foi encontrada, mas por causa da riqueza que estava no túmulo, acreditam que ela pode ter sido filha de um cidadão de alta classe. Número 1. Leões mumificados. Temos mais uma história de múmia para você, e esta é bem estranha. Você pode ter acreditado que os egípcios apenas mumificavam pessoas quando as sepultavam, mas eles não faziam isso. Na verdade, eles mumificavam todos os tipos de animais ao longo dos anos que tinham como animais de estimação na vida após a morte. E em 2019, alguns arqueólogos encontraram um verdadeiro museu de múmias de animais. Não, sério, disseram que havia tantos que poderia realmente encher um museu. Entre esses animais mumificados estavam gatos, crocodilos e leões. Isso mesmo, eles mumificaram filhotes de leão e os colocaram nas tumbas ao lado das pessoas. Agora, eu entendo, os antigos egípcios queriam ter uma grande vida após a morte e tudo mais, mas eu meio que sinto pena dos animais vivos daquela época, porque eles realmente não mereciam isso, certo? Na cultura egípcia antiga, os leões tinham uma importância simbólica e religiosa significativa. Eles eram frequentemente associados à força, poder e bravura. Eles também serviam como símbolos de realeza e proteção. A leoa, em particular, era reverenciada por seus instintos maternos e a proteção feroz de seus filhotes, alinhando-se com as deusas egípcias. Uma dessas deusas era frequentemente representada com uma cabeça de leoa
e era a deusa da guerra e da cura, duas coisas que meio que se contradizem. Ela encarnava as qualidades destrutivas e protetoras de uma leoa, e outras como ela representava um lar, fertilidade e proteção. Na verdade, essa associação com leões, realeza e proteção frequentemente se estendia aos faraós, que incorporavam a imagem em seus títulos e regalias. No geral, os leões tinham um papel multifacetado e reverenciado no Antigo Egito. Isso é tudo do reino do Antigo Egito, e das coisas que foram encontradas daquele período que são assustadoras de várias maneiras. Qual desses artefatos do passado assustou você mais? E você gostaria de estar lá para encontrá-los? Talvez haja algo ainda mais assustador que foi encontrado no Egito que deveríamos ter mencionado. Certifique-se de me contar tudo sobre isso nos comentários abaixo. Confira outras coisas legais que estão aparecendo na tela e eu te vejo na próxima vez. Cuidem-se, pessoal!